palavras de Jesus: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida por resgate de muitos. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo nesta terra para pagar o preço da sua redenção, dar a sua vida para a sua salvação. Então aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, como Senhor e Salvador, e a sua vida não será mais a mesma, ok? Mateus capítulo 20, versículo 28. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano, e estamos aqui mais uma vez, hoje, dia 23 de março, 82 dias lendo a Bíblia com você, sensacional, desde dia 1º de janeiro até o dia de hoje, vamos ficar até dia 31 de dezembro, 365 dias lendo a Bíblia com você. Já estamos com esse projeto há 20 anos, todos os anos, dias, lendo a palavra de Deus, ok? Então, anote aí, pegue o seu bloco de anotações, seu caderninho, sua caneta, e vamos à referência bíblica do dia. Antes disso, curta o nosso canal, ative o sininho para você receber as mensagens quando a gente, assim que postar, você ser o primeiro a receber a leitura da palavra de Deus toda manhã, fazer o seu devocional bíblico, ok? Então curta aí o nosso Instagram, canal do YouTube, o Pastor Antônio Filho, Facebook Antônio Ferreira Filho, e o WhatsApp, sinalzinho de mais, código 55, DDD 99 e o número 981 43 44 49. Está aí na rodapé da nossa mensagem. E anote aí, nós estamos seguindo as orientações da Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso, nós estamos intercalando a leitura de Novo e Antigo Testamento, ok? Então nós vamos começar pelo Novo Testamento, livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, do versículo 17 ao 34 do capítulo 20, Números 15 e 16, Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 13 ao capítulo 10, versículo 20, ok? Vamos orar e logo após a leitura da Bíblia eu tenho uma palavra extraordinária, sensacional, que você não pode deixar de ouvir, curtir e depois compartilhar, ok? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco agora, em nome de Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 17, vamos continuar a leitura que nós paramos ontem no 16, então 20, 17 até o 34. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou a parte dos 12 discípulos no caminho e disse-lhes: eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles condenarão-o à morte, e o entregarão aos gentios para que deles zombem, o açoitem e crucifiquem. Ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e desejando uma certa coisa. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse: concede-me a estes 2 meus filhos que se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Pedis vós de beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: nós podemos. E disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice e serei batizado com o meu batismo com que sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não pertence dá-lo, mas será dado àqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os discípulos ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e seus grandes exercem autoridade sobre eles. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo.
E assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que 2 cegos, assentados junto ao caminho, ouviram que Jesus passava, e clamaram, dizendo: tem misericórdia de mim, de nós, ó filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles gritavam mais ainda, dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Jesus, parando, chamou-os e disse: o que queres que eu vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os vossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou seus olhos. Imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiam. Amém? Nós finalizamos a leitura agora de Mateus, do versículo 17 ao versículo 34 do Novo Testamento. E continuando o nosso devocional, a nossa leitura bíblica de hoje, nós vamos para o livro do Números. É lá no Antigo Testamento, é o terceiro livro da Bíblia, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. O quarto livro da Bíblia é o livro de Números. Nós vamos ler capítulo 15 e 16 nesta manhã, ok? Vocês estiverem nos acompanhando, estamos aqui com a nossa Bíblia King James. Vou começar a leitura aqui, você acompanha aí. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de vossas habitações, que eu vos darei, e fizeres ao Senhor uma oferta queimada ou sacrifício em cumprimento de um voto, ou em uma oferta voluntária, ou em vossas solenidades, para apresentardes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, oferecerá 1/10 parte da farinha misturada com a quarta parte de um rim de azeite, e a 4ª parte de um rim de vinho, para a oferta de bebida com oferta queimada, ou para o sacrifício de um cordeiro. Para cada carneiro, preparás uma oferta de alimentos de 2/10 partes de farinha misturada com a 1/3 parte de um rim de azeite. E para a oferta de bebida, a 1/3 parte de um rim de vinho, um cheiro suave para o Senhor. E quando preparares o novilho para oferta queimada ou sacrifício para cumprir um voto ou oferta pacífica ao Senhor, então oferecerás com o novilho uma oferta de alimentos de 3/10 de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite. E deverás fazer como uma oferta de bebida, metade de um rim de vinho, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Assim será feito com cada boi ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que ofereceres, assim fareis com cada um conforme o seu número. Todos os que nasceram na terra farão essas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada com cheiro suave ao Senhor. E se um estrangeiro peregrinar convosco ou estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizestes, assim ele fará. O mesmo estatuto haverá para vós da congregação, também para o estrangeiro que peregrinar entre vós, um estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como sois vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo hábito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que os levarei, então, quando comedes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor.
Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa em oferta alçada. Como fareis a oferta alçada da eira, assim oferecereis. E das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada para as vossas gerações. E se errardes e não obedeceres a todos estes mandamentos, que o Senhor falou a Moisés, tudo que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou a Moisés, dali em diante, nas vossas gerações. Então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem o conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e a oferta de bebidas, conforme a sua ordenança, e um bode para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e a transgressão lhe será perdoada, porque foi ignorância. Então trarão a oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa da sua ignorância. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ela será perdoada. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, quer seja dos nativos da terra ou de um estrangeiro, será ofensa ao Senhor, e essa alma será destruída do meio do povo. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou a palavra do Senhor, transgrediu o mandamento, e a sua iniquidade estará sobre ela. E quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de sábado, E eles o trouxeram apanhando lenha, e o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram sob guarda, porque não estava declarado o que devia se fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés: certamente este homem morrerá. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe uma faixa azul, e nas franjas essa faixa estará, para que o vejais e vos lembrei dos mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguirás após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais vós andais adulterando, para que vos lembreis dos meus mandamentos e os cumprais, para que sejais santos ao Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor Deus, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, Números, capítulo 16. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, e de Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filhos de Ruben, prepararam os seus homens. E se levantaram perante Moisés com algum dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: isto deve nos bastar, visto que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vós levais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Então falou Corá a toda a sua congregação, dizendo:
Amanhã pela manhã o Senhor mostrará quem é seu e quem é santo, e fará chegar a si. Aquele quem ele escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomais incensários, curai toda a sua congregação. E amanhã perante o Senhor ponde fogo no incenso neles, e o Senhor a quem o Senhor escolher, este será santo. Isso deve nos bastar, filhos de Levi. E Moisés disse a Corá: ouvi, filhos de Levi, parece-vos pouco que o Deus de Israel tenha vos separado da congregação de Israel, para vos trazer a si, para fazer o serviço do tabernáculo do Senhor, e para estar diante da congregação para ministrar-lhes? Ele vos trouxe para perto dele, e a todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo. Procurais também o sacerdócio? Por este motivo, tu e toda a tua congregação estáis congregados contra o Senhor. E o que é Arão, que murmurais contra ele? E o Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e eles disseram: não subiremos. É pouco nos terdes feito subir de uma terra que manda leite e mel, para nos matarem neste deserto? E também fareis este príncipe sobre nós? Além disso, não nos trouxe a uma terra que manda leite e mel, nem nos deste herança de campos e vinhas. Arrancarás os olhos a estes homens? Nós não subiremos. Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, não tomei deles nenhum só jumento, nem fiz mal a nenhum deles. E disse Moisés a Corá: amanhã estai tu e toda a tua congregação diante do Senhor, tu, eles e Arão. E cada homem tome o seu incensário e põe incenso nele, e cada homem traga o seu incensário diante do Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. E cada homem tomou o seu incensário e pôs fogo nele, e pôs incenso nele, e puseram à porta do tabernáculo da congregação com Moisés e Arão. E Corá reuniu toda a congregação com eles à porta do tabernáculo da congregação. E a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: separai-vos do meio da congregação, para que eu possa consumi-los neste momento. E eles caíram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecara um só homem, e tu enfurecerás contra toda a congregação? E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E ele, Moisés, levantou e foi a Datã e Abirão, e atrás deles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação e disse: afastai-vos, eu vos peço, das tendas destes homens ímpios, e não pegueis nada do que é deles, para que não perecerais todos os vossos pecados. E eles se levantaram do tabernáculo de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram à porta das suas tendas, com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim sabereis que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas, porque não fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte comum de todos os vossos homens, ou se forem visitados como acontece com todos os homens, então o Senhor não me ouviu. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, se a terra abrir a sua boca e engolir tudo que é seu, descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. E quando ele havia acabado de dizer todas estas coisas, essas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu. E a terra se abriu a sua boca e os engoliu em suas casas, e todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens.
E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo, e a terra se fechou sobre eles e pereceram no meio do acampamento. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu com o clamor deles, porque diziam: para que a terra não nos engula também. E saiu fogo do Senhor e o consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tire os incensários do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque eles são santificados. Os incensários dos quais pecaram contra suas próprias almas, que façam deles folhas estendidas como cobertura para o altar, porque eles ofereceram perante o Senhor. Portanto, são santificados e serão por sinal aos filhos de Israel. E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de bronze com que haviam oferecido aqueles que foram queimados, e eles se fizeram folhas estendidas sobre a cobertura do altar, para ser um memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estrangeiro que não seja da semente de Arão se aproxime a oferecer incenso diante do Senhor, para que não seja como Corá e sua companhia, como o Senhor lhe havia dito pelas mãos de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E quando a congregação se reuniu contra Moisés e contra Arão, olharam para o tabernáculo da congregação. Eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. E Moisés e Arão vieram perante o tabernáculo da congregação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, para que eu possa consumi-la. Assim, em um momento, caíram sobre os seus rostos. E Moisés disse a Arão: toma o teu incensário, põe fogo no altar, põe nele fogo no altar, e põe incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque a ira saiu do Senhor e começou a praga. Arão o tomou como Moisés havia ordenado, correu no meio da congregação, e eis que a praga havia começado entre o povo, e começou o incenso nele, e fez expiação pelo povo, e ficou entre os mortos e vivos, e a praga cessou. E os que morreram naquela praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. E Arão voltou a Moisés à porta do tabernáculo da congregação, e cessou-lhe a praga. Vamos agora lá para o meio da Bíblia, para nós encerrarmos a leitura do dia de hoje. Você que está aí nos acompanhando, o livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos ler agora, encerrando a nossa leitura bíblica, capítulo 9 de Eclesiastes, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, no meio da Bíblia. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 9, do versículo 13, o qual nós paramos ontem, até Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 20, ok? Acompanhe a leitura, e você que está aí no seu Uber, no seu carro, no seu táxi, você dona de casa, profissional, estudante da Bíblia, você que está fazendo o nosso devocional agora, ou mais tarde, durante o dia, acompanhe a leitura e que Deus possa falar com você, assim como está falando comigo e com centenas de pessoas que estarão participando da nossa live. Esta é a sabedoria que também vi debaixo do sol e que pareceu-me grande. Havia uma pequena cidade que tinha poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a sitiou, e construiu contra ela grandes baluartes. Ora, encontrou-se nela um homem sábio pobre, e ele, pela sua sabedoria, livrou aquela cidade. E mesmo assim ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e suas palavras
não são ouvidas. As palavras dos homens sábios são ouvidas no silêncio, mais do que o grito daqueles que governam entre os tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 10, vamos continuar até o versículo 20, de 1 a 20, capítulo 10 de Eclesiastes. Mais um capítulo nós vamos ler no dia de hoje. As moscas mortas fazem o unguento do perfumista, exale o mau cheiro. Então aquele que tem um pouco de sensatez tem reputação de sabedoria e honra. O coração do homem sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Quando um tolo andando pelo caminho falta-lhe a sua sabedoria, ele diz a cada um que ele é um tolo. E se o espírito do governante se levantar-se contra ti, não deixes o teu lugar, porque a submissão pacifica grandes ofensas. Ainda há um sinal que vi debaixo do céu, como o erro que procede do governador. A insensatez está estabelecida em grande dignidade, e os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi os servos sobre cavalos e os príncipes andando sobre a terra como servos. Aquele que cavar uma cova, nela cairá, e aquele que romper uma cerca, uma serpente o morderá. Aquele que remove pedras será ferido por elas. Aquele que racha lenha expõe-o ao perigo. Se o ferro estiver entubado, então, e se não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é boa em direcionar. Seguramente a serpente morderá sem encantamento, e o falador não é melhor. As palavras da boca de um homem sábio são graciosas, porém os lábios de um tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a insensatez, e o fim da sua fala é uma loucura perniciosa. O tolo também é cheio de palavras. O homem não pode dizer o que acontecerá e o que virá após ele, e quem lhe poderá informar? O trabalho dos tolos fadiga a cada um deles, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando o rei é uma criança e os teus príncipes comem de manhã. Abençoada és tu, ó terra, quando o teu rei e os filhos dos nobres, os teus príncipes, comem na estação certa para se fortalecerem. Comem na estação certa para se fortalecerem e não para se embriagarem. Por muita preguiça o edifício se deteriora, e pela ociosidade das mãos a casa goteja. Uma festa é feita para o riso, o vinho produz alegria, mas o dinheiro responde por todas as coisas. Olha aí. Não amaldiçoeis o rei, nem mesmo em teu pensamento, nem tampouco no teu quarto amaldiçoes ao rico, porque o pássaro do céu carregará a tua voz, e os que têm asas contarão o assunto. Amém? Amanhã nós vamos continuar a leitura do nosso devocional da Palavra de Deus, seguindo aqui a nossa normativa da Sociedade Bíblica do Brasil, plano anual bíblico de leitura para lermos a Bíblia em um ano. Sim, é possível nós lermos a Bíblia em um ano. E nós estamos hoje, dia 23 de março, são 82 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, 23 de março. E vamos continuar até dia 31 de dezembro deste ano, completando aí 365 dias. Amém? Você vai estar comigo, você vai enviar esta live para os seus amigos, compartilhe nas suas mídias sociais. Enfim, é uma forma de nós estarmos evangelizando e abençoando vidas. Já estamos com esse projeto há 20 anos, levando a palavra de Deus que transforma vidas. Amém? Não se esqueça, dia 29, a próxima segunda-feira, o jejum nacional, proclamado aí pelas grandes lideranças das igrejas evangélicas
da nossa nação, juntamente com o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos estar orando pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelos homens de governo que o auxiliam. Vamos estar orando aí contra a corrupção no meio desta pandemia, para que Deus venha consolar o coração das famílias que estão perdendo pessoas, amigos, parentes, enfim, que Deus venha derramar do seu bálsamo nesta hora. E também contra toda a corrupção, né, que nós estamos vendo no nosso país. É um divisor de águas esta pandemia, né? Nós sabemos que muitas vidas estão sendo ceifadas através da doença, da falta de tratamento. Está aí a vacina, não sabemos se é a cura ou não é. Nós temos que fazer a prevenção, cremos nesse. Temos aí exemplos de pessoas que estavam se prevenindo e nós somos alertados a isso. Tem a economia, a perda de emprego, a depressão, as angústias, mas em tudo isto, a Bíblia diz, o salmista nos garante: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo. Salmo 23. Então, o sol é para o justo e para o ímpio, para o crente e para o não crente. As coisas deste mundo nós lemos, acabamos de ler, que vem tanto para o que serve a Deus, para o que não serve a Deus. A diferença de passar no meio dessa pandemia, o qual muitos cristãos estão aí morrendo, crentes como o irmão Lázaro, Fabiano Anastácio e tantos pastores, amigos, crentes evangélicos, é que nós temos uma esperança. A esperança foi nos dada aqui na terra, quando Jesus veio à terra, viveu entre nós, padeceu, foi traído, foi crucificado, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E através do seu sangue, nós aceitamos o seu testemunho, confiamos na sua palavra e o aceitamos pela fé como único e suficiente Salvador, tendo a grande esperança, não aqui nesta terra, no meio dessas dores, dos gemidos, dos pavores da terra, não, mas sim num amanhã, no que está por vir, porque a nossa aliança assim foi renovada. Tivemos nossos pecados perdoados, não somos melhores que ninguém, somos falhos, pecamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não tem pecado pequeno ou pecado grande que o sangue de Jesus não possa nos perdoar. Por isso, renove a sua aliança com Deus, aceite a Jesus como único e suficiente Salvador, e você terá uma vida nova, você terá o Espírito Santo, isto sim, o Espírito Santo de Deus lhe consolando, porque Ele é o Consolador. A palavra diz que Jesus foi e nos enviou o Espírito Santo, o Consolador. E Ele está aqui comigo e eu creio que está aí com você, lhe ajudando, ainda que você não tenha assim se entregado a Cristo. O Espírito Santo está à porta. Abra a porta do seu coração e deixe Ele entrar. E Ele vai trabalhar na sua vida. A sua vida não será mais a mesma daqui para frente. Eu lhe garanto. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar por você depois da leitura da Bíblia, dessa singela palavra. Vamos orar. Eu quero abençoar o seu dia. E amanhã aqui estaremos novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu uno a minha fé com o teu filho, com a tua filha agora. No nome de Jesus, meu Pai, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Nós pedimos perdão, misericórdia desse tempo, Pai, dessa enfermidade, dessa pandemia que está no mundo assolando as nações, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia, derrama o seu amor, nos dá livramento, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor. O Senhor não precisa dessa enfermidade terrível para tirar as nossas vidas, não. O Senhor é mais poderoso do que isso. O Senhor a qualquer momento pode nos chamar, meu Pai. A nossa vida está em Ti, a nossa fé está em Ti, a nossa crença está em Ti, a esperança da Sua vinda está em Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, nós repreendemos toda a obra das trevas no nome de Jesus, Pai. Porque somente o nome de Jesus tem essa autoridade para que toda a potestade, todo o domínio das trevas se renda a Jesus agora. Visita este pai de família, visita esta casa que está passando por esse tempo de pandemia, algo assim, Pai, terrível, que é impossível ao homem, mas é possível para Ti, Pai.
Eu não sei o que este homem, esta mulher está passando, realmente eu não sei, mas Tu é o mesmo Deus que está aqui, onipresente, onisciente e onipotente, meu Pai. Por isso, Pai, se é uma cura, que ele seja curado. Se é uma porta de emprego, a empresa que está falindo, Pai, Tu és o Deus provedor, meu Pai. Provê na vida deste homem como um sacerdote da sua casa, meu Pai. Que não venha lhe faltar o pão, o alimento dentro da sua casa. Se é, Pai, uma causa na justiça, Deus, que ela possa sair lá, Senhor, da gaveta daquele juiz e ser entregue na mão deste homem, desta mulher. Deus, no nome de Jesus, nós pedimos e Te louvamos pela fé. Nós cremos, nós temos fé que Tu és o nosso Deus, que és o nosso Senhor, que Tu nos amas e cuida de nós. Assim, em tudo nós somos gratos. Nós temos gratidão em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui novamente. Compartilhe a nossa live. Deixe aí o seu pedido de oração, de gratidão a Deus. Muitos são as palavras de gratidão a Deus pelas suas misericórdias que não têm fim. Até amanhã. Deus abençoe.